Você já viveu um momento em que tudo parecia indicar que Deus tinha te abandonado? Quando você olha ao redor e não vê saída, não vê progresso, não vê promessas, apenas silêncio? Se sim, José entende você melhor do que imagina. Depois de resistir ao pecado, se manter fiel e fazer tudo certo, José foi injustamente acusado e lançado na prisão. Isso parece contraditório, não é? Muitas pessoas pensam que, se forem fiéis a Deus, tudo vai dar certo imediatamente. Mas José nos ensina que a fidelidade não nos livra do processo. Ela nos fortalece dentro dele. José perdeu sua liberdade novamente. Do poço para essa casa de Potifar. Da casa de Potifar para a prisão. A jornada parecia ficar cada vez pior. Mas mesmo assim, a Bíblia declara algo extraordinário. O Senhor era com José. Isso significa que a presença de Deus não depende do lugar onde você está. Ela depende do relacionamento que você tem com Ele. Na prisão, José poderia ter se entregado ao desânimo, à revolta e à dor. Ele poderia ter dito: "Eu fiz tudo certo. Por que Deus permitiu isso? Valeu a pena dizer não ao pecado?" Talvez você já tenha se perguntado isso também. Mas José permaneceu fiel, porque ele entendia que a prisão não muda quem Deus é, e não muda quem ele era em Deus. A presença de Deus estava com José dentro da prisão, e isso fez toda a diferença. Porque quando Deus está com você, até o lugar de derrota se torna lugar de propósito. O carcereiro percebeu algo diferente em José. Assim como Potifar viu, agora o carcereiro também viu. O favor não se esconde, ele se manifesta. E mais uma vez, José foi colocado em posição de responsabilidade e confiança, mesmo sendo prisioneiro. Isso nos ensina que, quando Deus tem um propósito para a sua vida, ninguém consegue te colocar no fundo por muito tempo, porque o propósito te levanta. Mesmo que tentem te enterrar, Deus faz você florescer debaixo da terra. Na prisão, José encontrou 2 homens, o copeiro e o padeiro do rei. Ambos tiveram sonhos perturbadores e não encontravam quem pudesse interpretá-los. E José disse uma frase poderosa: "As interpretações pertencem a Deus." Mesmo ferido, ele ainda apontava para Deus. Mesmo preso, ele ainda tinha fé. Mesmo injustiçado, ele continuava sendo instrumento do céu. E aqui está uma chave espiritual importante. Quando você serve a Deus no sofrimento, Deus te posiciona para o propósito. Deus usou José na prisão, o lugar que parecia o fim, para abrir portas que o levariam ao palácio. Porque o que para o inimigo era um cativeiro, para Deus era uma ponte. José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro. Para o padeiro, a revelação foi dura, mas verdadeira. Para o copeiro, a mensagem era de restauração. Ele voltaria ao serviço do rei. José então disse ao copeiro: "Quando estiver diante de Faraó, lembra-te de mim." Era um pedido simples, humilde, mas o copeiro esqueceu José. E talvez você já tenha vivido isso. Você ajudou, você deu suporte, você estendeu a mão. E na hora em que você precisou, te esqueceram. Isso dói, mas o céu não se esquece. O silêncio do copeiro não era rejeição, era direção. Se ele tivesse lembrado cedo demais, José sairia da prisão para um lugar comum. Mas Deus não queria José livre, ele queria José governando. Não foi esquecimento, foi proteção do propósito. Às vezes Deus permite que pessoas te esqueçam, para que quando a porta abrir, ninguém tome a glória que pertence a ele. José ficou mais 2 anos esperando. 2 anos. Com certeza foi difícil. Mas o tempo de espera não era perda, era preparação. Porque aquilo que é grande demais para acontecer agora está sendo moldado no tempo certo. E aqui está uma revelação profética para a sua vida. A prisão foi o último estágio antes da promoção. Quando o processo parece piorar, muitas vezes é porque o propósito está prestes a se manifestar. E existe uma conexão poderosa entre José e Jesus. Ambos foram traídos injustamente, e ambos foram esquecidos por aqueles que ajudaram. Mas no tempo certo, o Pai os exaltou diante de todos. José aponta para Cristo, mostrando que a fidelidade na dor abre caminho para a glória depois da cruz. Talvez você esteja vivendo seu próprio capítulo 39, um período onde a injustiça fala alto, o silêncio dói e o céu parece distante. Mas escute, se Deus está contigo, a prisão não é o fim, é o ponto antes da virada. O que parece derrota hoje é parte da construção do testemunho que Deus está preparando. Você não está parado, você está sendo posicionado. Declare isso com fé nos comentários agora. O silêncio não é abandono, é preparação.
E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus não perdeu o controle da história. Inscreva-se no Bíblia Sagrada Relatos para acompanhar o próximo episódio desta jornada, porque o capítulo que vem a seguir mostrará que Deus pode mudar uma vida em um único dia.